Oi, bom dia, meu nome é Natália e eu vou começar o trabalho falando um pouco sobre os povos indígenas. Os povos indígenas, muitas vezes eles foram chamados de primitivos e atrasados. E também muita gente acha que eles estão no passado do nosso continente, mas a gente consegue ver a presença muito forte deles em muitos países da América, inclusive aqui no Brasil. O que melhor define o povo indígena são aqueles que definem a sua coletividade, como por exemplo etnia, sociedade, etc. E ainda existe muito estereótipo sobre os povos indígenas. Muita gente acha que eles precisam ainda viver em floresta e andar nu, mas não é bem assim. Conforme os avanços dos estudos, a gente também conseguiu ver que os povos indígenas não são uma questão biológica, e sim uma questão cultural. E a sociedade indígena nunca esteve parada no tempo, ela tem a sua história que remonta séculos antes dos europeus. Por isso, muitos autores chamam eles de povos pré-colombianos, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Eu também vou falar sobre algumas culturas pré-colombianas. Alguns estudiosos acreditam que a primeira importante cultura pré-colombiana foi desenvolvida ali por volta de 1000 a.C., que foi chamada de Chavin. Alguns arqueólogos encontraram as ruínas de um templo que tinham figuras de pessoas e humanos. Os estudiosos acham que essa cultura se originou por causa de alguma unificação política e o desenvolvimento de uma sociedade mais complexa, com especializações de tarefas, como artesãos e sacerdotes. Nesse mesmo período, ali no Golfo do México, estava começando uma nova cultura chamada Olmeca, e até hoje os arqueólogos eles fazem pesquisas para descobrir ruínas de templo, monumentos de pedra e diversos objetos. E 3 povos se destacaram pelo seu crescimento político, econômico e cultural. Esses povos foram os maias, os astecas e os incas. Oi, eu sou a Manuela Kemi e eu vim falar um pouco sobre os astecas e os maias. Bom, vamos começar pelos maias. Os maias viviam basicamente da agricultura, principalmente do milho. Especialistas dizem que a tecnologia que eles utilizavam era rudimentar. Isso contribuía para a destruição da floresta tropical, que era onde eles viviam. As cidades maias não eram muito grandes e constituía-se em um centro cerimonial permanente e em volta tinham as aldeias. Bom, nos centros religiosos onde estavam localizadas as pirâmides, habitava soberanos, sacerdotes e artesãos. O restante da população vivia em volta dessas aldeias. Acredita que sim, que no seu período apogeu, os maias foram sociedades teocrática, ocorrendo guerras para capturar inimigos que seriam sacrificados para os deuses. Bom, no século XIX depois de Cristo, os maias viviam em aproximadamente 19 cidades que foram gradualmente abandonadas por razões que até hoje não foram descobertas, mas pode ser provável por conta da técnica de agricultura, que não foi suficiente para o aproveitamento da permanência na Península Yucatán, que é uma região rochosa, na qual a terra é fértil, constitui apenas por uma camada fina e alguns centímetros, e com o aumento da população limitava-se os alimentos, e isso fez com que a cidade gerasse uma necessidade de terras férteis, e por isso eles foram mais ao norte procurar isso. Além de tudo isso, essa não foi o fim da cultura maia. Os maias foram incorporando na expansão do Império Aztecas por volta do século XV, e quando iniciou a conquista espanhola na América Central, algumas cidades ofereceram fortes resistências, e a maioria da população rural que vive atualmente no sul do México, na Guatemala e em Belize, tem a descendência maia, e até hoje falam a língua indígena e preservam as tradições. Agora eu vou falar sobre os astecas. Astecas vêm de Mexicas. Seu ponto mais alto ocorreu entre os meados do século XV ao início do século XVI depois de Cristo. A sua capital era Tenochtitlán,
onde hoje é a atual cidade do México, e lá habitava mais de 500 mil habitantes. A língua indígena Nahuatl ainda é falada por muitos mexicanos, e a bandeira do México faz uma representação de uma lenda dos astecas, e que é uma águia com no bico com uma cobra e em cima de um cacto. Bom, a cidade incorporou a cultura de povos que já eram da região, que já habitavam na região, e os povos vizinhos foram conquistados e fez com que a cidade crescesse com impostos cobrados, e com isso formou o império. O poder político concentrava-se nas mãos do imperador, que morava no Tenochtitlan, na capital, e ele era chamado de Tlatoani, que significava aquele que fala. Todos estavam sob o poder do governador e tinham que pagar impostos. E no centro da cidade ficava o Templo Maior, que era próximo da lenda da bandeira. E em cima da pirâmide havia dois santuários. No alto da construção, né, havia dois santuários, que um servia para o deus da chuva e o outro para o deus do sol. Na sociedade astecas, um dos mais importantes grupos sociais eram dos sacerdotes e guerreiros. No século XV, diminuíram as guerras, e só o que sobrou foi os conflitos, que tinham a finalidade de prender os inimigos e oferecê-los para os deuses. E na sociedade astecas, os sacerdotes tinham um importante serviço, um importante papel, e os sacerdotes também, na sua função, eles aprendiam a escrita astecas e símbolos, onde entravam símbolos, desenhos muito complicados que até hoje não foram todos desvendados. Oi, meu nome é Rafaela e eu vou falar sobre os Incas. Os Incas formaram o maior império na América do Sul antes dos europeus chegarem. No século 1500, o Império Inca reuniu 15 milhões de pessoas herdeiras de tradições e que remontavam a séculos. As pesquisas indicam que os Incas eram originários, provavelmente da Alta Floresta Amazônica. Eles chegaram na bacia de Cusco, em Andes, por volta do século 1200 d.C. Eles dominaram diversos povos e incorporaram várias culturas, como a língua quechua. Antes dos Incas, já existiam vários povos que construíam grandes centros urbanos e centros cerimoniais. Os Incas alcançaram um apogeu no século 1400 e entre suas realizações culturais estão a arquitetura. Os Incas não usavam dinheiro, eles faziam troca. Mesmo que o trabalho era remunerado por mercadorias e alimentos, essa era a cultura deles, eles preferiam trocar. E Cusco era a cidade mais conhecida e ela já chegou a ter 50 mil habitantes. Eu vou falar agora um pouco da cultura dos Incas e a forma que o Império colocava as pessoas. Todos os níveis da sociedade tinham que pagar o imposto, né? O imperador era homenageado e constantemente recebia notícias de informantes. A sequência, o primeiro lugar sempre era da família real, não importava se eram líderes religiosos ou líderes militares, eles sempre estavam abaixo do imperador, né? Eles controlavam dessa maneira, esse era o jeito que eles preferiam controlar. E, enfim, abaixo da família real estavam os governantes, que eram eles que dividiam os impérios ou os grupos. Depois deles, os chefes regionais, os cucaracas, e embaixo deles eram os camponeses, que eram os povos que mais tinham dentro da cidade de Cusco. E
naquela época, eles usavam os cordões com cores para indicar quem eles eram. Se eles eram camponeses, enfim, na área que eles trabalhavam. Cada cor era para uma... Vamos falar para uma coisa, tipo assim... O cordão verde era para agrícola, o cordão rosa era para o exército, o cordão verde era para engenharia. Enfim, era isso. E agora mais um pouquinho da cultura deles é que no Império Inca, tinha muitos lugares sagrados dentro da cidade em que eram destinados para cultos do seu panteão. Também mantinham crenças animalistas, pois eles consideravam muitos lugares e objetos eram habitados por forças sobrenaturais ou por espíritos, como templos, pedras, túmulos. Os túmulos dos antepassados deles, eles achavam que colinas, fontes, nascentes, caverna e entre outros. Os sacerdotes observavam e mantinham um calendário de diversas festividades incas que giravam em torno dos ciclos do Sol e da Lua. Haviam sacrifícios aos deuses, geralmente eram de animais, e o animal mais famoso a ser sacrificado era a lhama, mas também existia sacrifícios de humanos, né, de pessoas. Os incas acreditavam que os mortos poderiam falar com os vivos, e então a maioria das pessoas que morriam, o morto era enterrado sentado. As sociedades africanas tradicionais ou pré-coloniais tinham em suas atividades econômicas uma das suas formas de sobrevivência, de acordo com o meio ambiente que elas viviam, de suas necessidades materiais e espirituais e de toda a tradição anterior de várias técnicas, tipos de produção. Haviam muitos povos nômades que precisavam se deslocar periodicamente e havia povos sedentários que, fundando seus territórios, chegaram a construir grandes reinos, desenvolvendo atividades econômicas produtivas, tanto de bens de consumo como de bens de prestígio, em que se destacam de várias de suas artes e culturas e metalurgia. Oi, eu sou Ana Júlia Oliveira Silva e eu vou explicar a parte que eu peguei do trabalho. Se tiver grito e risada é porque eu tô aqui na minha avó. Bom, no continente africano existiam muitas formas de organização social e política. Havia povos que, assim como hoje, eles viviam em comunidade onde o trabalho e as propriedades de terras eram coletivas. Alguns europeus, eu acho que na maioria, todos os europeus, na verdade, utilizavam um termo para se referir a esses povos como tribais, mas com o passar do tempo esse termo ele foi considerado inadequado, pois ele era associado a ideias europeias de superioridade racial nos séculos XIX e XX, classificava os africanos como inferiores, mas muitos autores eles preferiam não utilizar esse termo, mas utilizar o termo de aldeia. Havia também cidades de estados que comercializavam seus excedentes de produção de minérios, gêneros agrícolas, etc. Alguns estados eles acabaram ampliando seu poder e com isso alguns estados eles acabaram ampliando seu poder e o que se tornou fundamental para o processo de expansão foram o uso de metais para a fabricação de armas e de outros objetos também. Dessa maneira surgiram reinos centralizados e as diferenças sociais com essa expansão toda também aumentou bastante. Bom, agora eu vou falar sobre os aspectos sociais dos povos da África Atlântica. Todas as pessoas que elas foram trazidas da África para o Brasil no período de escravidão, elas vieram por rotas, e essas rotas elas envolveram 3 regiões diferentes, que é a África Ocidental, a África Centro-Ocidental e a África Austral. O destaque ele foi dado para os povos que vieram da chamada África Atlântica. A África Atlântica que ela foi formada por regiões da África Ocidental e da África Centro-Ocidental,
que foram de onde partiram muitos povos que foram escravizados na América. E naquela época, na sociedade africana, ter filhos era muito exigido para as mulheres, para que de alguma forma eles tivessem status sociais para os pais e também que eles pudessem ter uma velhice boa, porque eles já iam ter garantia que o seu nome seria passado de